Eu acho que a frase "proteja-se o tempo inteiro" nunca fez tanto sentido como na história que eu vou contar hoje. Se você acompanhava MMA na primeira metade dos anos 2000, com certeza lembra da era Pride, quando os melhores lutadores do mundo estavam no Japão e o UFC ainda brigava para conseguir o reconhecimento que só viria em 2007, depois que o Pride faliu. E se você lembra do Pride, com certeza lembra do Wanderlei Silva, que dominou a categoria dos médios por 5 anos, conquistando nocautes brutais que assustaram o mundo durante muito tempo. Agora, na história de hoje, o nocauteado é ele. A história de hoje aconteceu nos bastidores do Pride Shockwave 2005, que rolou no último dia do ano de 2005. Naquela ocasião, o Wanderlei Silva defendia seu título dos médios contra o Ricardo Arona. Inclusive, é importante ressaltar, a categoria dos médios do Pride era até 93 quilos, o que correspondia aos meio pesados do UFC. A luta era uma revanche. Alguns meses antes, em agosto daquele ano, o Arona tinha vencido o Wanderlei por decisão unânime num confronto que marcou aquele GP histórico dos pesos médios do Pride de 2005. Além do título, também estava em jogo uma das maiores rivalidades do esporte naquele momento. Não só a rivalidade do Wanderlei com o Arona, mas também a rivalidade das equipes, a Brazilian Top Team do Ricardo Arona e a Shootbox do Wanderlei. Apesar de ter vencido a primeira luta, o Arona não saiu do ringue como campeão do Pride, porque, diferente do que acontece no GP do Bellator, por exemplo, os campeões do Pride não eram obrigados a defenderem seus títulos a cada apresentação que eles faziam. Dessa forma, ao final dos 15 minutos daquela primeira luta, o Arona saiu como vencedor, mas não saiu com cinturão. Então havia muita pressão nos lutadores, principalmente no Wanderlei Silva, que, como eu já falei, havia perdido a primeira luta. Agora, o que o curitibano não sabia é que ainda nos bastidores do evento ele passaria por um teste físico e psicológico, por conta de uma briga generalizada que aconteceu poucos minutos antes da luta começar. Acontece que enquanto o brasileiro e sua equipe aguardavam o momento de serem chamados para o ringue, um outro lutador, um americano chamado Charles Bennett, começou a provocar o Cristiano Marcelo, que era o treinador de jiu-jitsu da Shootbox. Após algum tempo trocando provocações, o americano partiu para cima do Cristiano Marcelo. Os dois foram para o chão e o faixa preta de jiu-jitsu conseguiu se defender do ground and pound e depois encaixar um triângulo, colocando o americano para dormir. Tudo que eu estou falando aqui aconteceu exatamente dessa forma, porque essa briga foi gravada na época. O vídeo viralizou e com o passar dos anos se tornou uma das brigas mais famosas da história desse esporte. Agora, se o vídeo ficou muito famoso, o que aconteceu depois se tornou uma das maiores lendas da história do esporte, que só veio a ser confirmado há pouco tempo atrás. De acordo com Charles Bennett, depois que ele acordou, o Wanderlei ficou dando uns chutes fracos nas pernas dele, meio que para ele sair logo dali. De acordo com ele, ele se levantou e acertou um soco limpo no queixo do Wanderlei, pegando ele desprevenido. O Wanderlei teria sido nocauteado instantaneamente. Nesse momento, o americano teria saído correndo enquanto toda a equipe da Shootbox perseguiu ele, tentando encontrar ele na arena, mas sem conseguir pegá-lo. Como eu falei, essa história permaneceu como uma lenda no MMA durante muitos anos, e o Charles Bennett sempre aproveitou as oportunidades que ele tinha para falar dessa história e ainda tirar uma onda dizendo que tinha nocauteado o rei do Pride. Inclusive, alguns anos atrás, numa edição do Rising, que é um evento dos mesmos criadores do Pride, o Charles Bennett estava lá, nocauteou seu adversário no primeiro round e depois da vitória pegou o microfone para provocar o Wanderlei Silva, que estava sentado na primeira fila. Entre várias coisas, ele disse para o brasileiro que ele sabia o que tinha acontecido em 2005 e disse que se ele quisesse resolver a situação, os dois teriam que assinar um contrato. Ele ainda acrescentou o seguinte, abre aspas, "Se você não assinar, eu já aviso, eu consigo correr bem rápido." Inclusive, nessa mesma ocasião, os dois se encontraram nos bastidores desse Rising, e o Wanderlei tentou dar uma intimidada no Charles Bennett, que aproveitou que tinham muitas pessoas lá para separar a situação e só ficou provocando o brasileiro. Essa situação tinha tudo para continuar dessa forma, até que recentemente o Wanderlei lá no Flow Podcast confirmou que essa história de fato aconteceu. Segundo ele, depois do Cristiano Marcelo estrangular o Charles Bennett, a única coisa que ele lembra é de acordar no vestiário meio confuso. Então, depois de acordar, o Rafael Cordeiro, que era um dos treinadores da Shootbox na época, explicou para o Wanderlei o que tinha acontecido. Ele lembra desse momento da seguinte forma, abre aspas, "Meu treinador me disse que eu tinha sido nocauteado, mas a minha equipe era muito sagaz. Não teve alarde. Eles me disseram, agora você está pronto para lutar." Segundo o Wanderlei, essas palavras foram muito motivadoras e ajudaram ele a voltar o foco para o que era importante, a revanche com o Arona. Depois de tudo isso, o Wanderlei foi para o ringue e, pasmem, conseguiu vencer o Arona numa luta equilibradíssima por decisão dividida. Depois, enquanto voltava para o vestiário, protagonizou um momento muito emocionante. Ele se ajoelhou ao lado de seu cinturão e chorou como uma criança.
E aí, gostaram da história? Eu sei que já é uma história bem conhecida, mas eu sempre gostei dela, então eu resolvi contar aqui pra vocês. Deixe nos comentários sugestões para próximos vídeos, clique em gostei se você gostou da história e não se esqueça de se inscrever no canal. Também assistam os outros vídeos que eu lancei, tem várias histórias aqui que eu tenho certeza que vocês vão gostar.